Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, DPDF, Economia. No que se refere a Big Data, julgue o item seguinte. Os termos Data Warehouse e Data Mart são sinônimos quando utilizados para descrever um banco de dados destinado a um departamento específico de uma organização, como os departamentos financeiro, comercial e administrativo. Certo, errado, afirmativa errada. Vejamos, o Business Intelligence, BI, é um conceito que abrange várias áreas de análise de dados, como a análise empresarial, a visualização de dados, ferramentas de análise de dados, práticas gerais e informações que visam a tomada de decisões estratégicas por gerentes, gestores, etc. Com base nas informações contidas nos dados. Ou seja, o BI ajuda a gerar uma visão mais aberta e abrangente dos dados da organização e a partir dessas informações é possível utilizar esses dados para gerar mudanças positivas, eliminando ineficiências e adaptando a empresa mais rapidamente às alterações de mercado ou na cadeia de fornecimento. Possui entre suas características básicas a coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento dos dados para suporte aos gestores. Por sua vez, um Data Warehouse é uma organização que pode ser implementada em sistemas de banco de dados tradicionais e é atualmente o grande alicerce da solução de Business Intelligence. Os DW são utilizados especificamente para organizar dados de forma especial para análises de BI, e sua arquitetura é voltada para o processamento e armazenamento de um grande volume de dados históricos, não voláteis, reunidos de diversas fontes. Fontes heterogêneas, pouco ou nada normalizados, desnormalizados, servindo como apoio para ferramentas específicas de análise. Ou seja, é um grande e flexível repositório para os dados, que mantém e administra os dados de todos os tipos de fontes heterogêneas em um único local, sob um esquema unificado desenvolvido a fim de suportar o processo de ferramentas e métodos para tomada de decisão a fim de gerar dados consolidados sobre informações. Já o conceito de Data Mart gira em torno de um Data Warehouse, porém a diferença está na sua abrangência. O Data Mart trata sobre os subconjuntos contidos em Data Warehouses e normalmente são utilizados a fim de acessar configurações específicas dos Data Warehouses, como linhas de negócios, equipes, temas ou atividades específicas de negócios, concentrando seu estudo em atividades de relatórios e análises departamentais dentro das organizações. Ou seja, um Data Mart é considerado como um subconjunto de um Data Warehouse, e é geralmente utilizado com o objetivo de acessar as informações voltadas para o cliente. De forma geral, é uma estrutura específica para configurações de armazenamento de dados. Dessa forma, um Data Mart usualmente foca em uma linha de negócios ou equipe e extrai informações de apenas uma fonte específica. Ou seja, a afirmativa apresentada pela questão está errada. Conforme explicado acima, Data Warehouse e Data Mart não são sinônimos, pois um Data Mart trata de fontes específicas enquanto um Data Warehouse é mais abrangente e trata de dados de várias áreas de assunto. Correção: um Data Mart é utilizado para descrever um banco de dados destinado a um departamento específico de uma organização, como os departamentos financeiro, comercial e administrativo. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, DPDF, Economia. No que se refere a Big Data, julgue o item seguinte. Em uma organização tradicional, os Data Marts podem ser criados a partir da especialização do Data Warehouse, com segmentação para nichos individualizados. Certo, errado, afirmativa correta. Vejamos, o Business Intelligence, BI, é um conceito que abrange várias áreas de análise de dados, como a análise empresarial, a visualização de dados, ferramentas de análise de dados, práticas gerais e informações que visam a tomada de decisões estratégicas por gerentes, gestores, etc. Com base nas informações contidas nos dados. Ou seja, o BI ajuda a gerar uma visão mais aberta e abrangente dos dados da organização e a partir dessas informações é possível utilizar esses dados para gerar mudanças positivas, eliminando ineficiências e adaptando a empresa mais rapidamente às alterações de mercado ou na cadeia de fornecimento. Possui entre suas características básicas a coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento dos dados para suporte aos gestores. Por sua vez,
Um data warehouse é uma organização que pode ser implementada em sistemas de banco de dados tradicionais e é atualmente o grande alicerce da solução de Business Intelligence. Os DW são utilizados especificamente para organizar dados de forma especial para análises de BI, e sua arquitetura é voltada para o processamento e armazenamento de um grande volume de dados históricos, não voláteis, reunidos de diversas fontes. Fontes heterogêneas, pouco ou nada normalizados, desnormalizados, servindo como apoio para ferramentas específicas de análise. Ou seja, é um grande e flexível repositório para os dados, que mantém e administra os dados de todos os tipos de fontes heterogêneas em um único local, sob um esquema unificado desenvolvido a fim de suportar o processo de ferramentas e métodos para tomada de decisão a fim de gerar dados consolidados sobre informações. Já o conceito de data mart gira em torno de um data warehouse, porém a diferença está na sua abrangência. O data mart trata sobre os subconjuntos contidos em data warehouses e normalmente são utilizados a fim de acessar configurações específicas dos data warehouses, como linhas de negócios, equipes, temas ou atividades específicas de negócios, concentrando seu estudo em atividades de relatórios e análises departamentais dentro das organizações. Ou seja, um data mart é considerado como um subconjunto de um data warehouse, e é geralmente utilizado com o objetivo de acessar as informações voltadas para o cliente. De forma geral, é uma estrutura específica para configurações de armazenamento de dados. Dessa forma, um data mart usualmente foca em uma linha de negócios ou equipe e extrai informações de apenas uma fonte específica. Ou seja, a afirmativa apresentada pela questão está correta. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Organizacional Tecnologia da Informação. Julgue o item seguinte, referente a arquiteturas e aplicações Data Warehouse, ETL e OLAP. Em um Data Warehouse que use uma arquitetura de 3 camadas, a mineração de dados interage diretamente com as fontes de dados. Certo? Errado. Julgue o item seguinte, referente a arquiteturas e aplicações Data Warehouse, ETL e OLAP. Em um Data Warehouse que use uma arquitetura de 3 camadas, a mineração de dados interage diretamente com as fontes de dados. Para melhor entendimento do meu comentário nessa questão, vou apresentar a imagem a seguir, a qual apresenta um Data Warehouse que usa uma arquitetura de 3 camadas. Por favor, peço que estude atentamente essa imagem acima. Em seguida, observe que em uma arquitetura de 3 camadas em um Data Warehouse, a mineração de dados não interage diretamente com as fontes de dados. Isso porque a arquitetura de 3 camadas é composta pelas seguintes camadas: camada de extração, transformação e carga, ETL. Nessa camada, os dados são extraídos das fontes de dados operacionais, passam por processos de transformação e são carregados no Data Warehouse. O ETL é responsável por limpar, filtrar, consolidar e integrar os dados, camada do Data Warehouse. Nessa camada, os dados já transformados e carregados estão armazenados e organizados em um esquema otimizado para consultas analíticas. Aqui ocorrem as consultas OLAP, processamento analítico online, que permitem a análise multidimensional dos dados, camada de acesso aos dados. Essa é a camada em que os usuários finais, como analistas e gerentes, interagem com o Data Warehouse para acessar os dados e executar consultas e análises. Nessa linha, nota-se que a mineração de dados ocorre principalmente na camada de acesso aos dados, usando algoritmos e técnicas para descobrir padrões, tendências e conhecimento oculto nos dados armazenados no Data Warehouse. Portanto, a mineração de dados não interage diretamente com as fontes de dados, mas sim com os dados já carregados e transformados no Data Warehouse. Por essas razões, o gabarito para essa questão é errada. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, DPDF, Economia. Acerca de modelagem dimensional, julgue o item subsecutivo. O modelo multidimensional a seguir não atende às regras de CODE nem às boas práticas de modelagem, pois, em vez de somente uma tabela-fato, ele possui duas, estoque itens, o que torna impossível a execução de operações como drill down e drill up. Certo? Errado. Acerca de modelagem dimensional, julgue o item subsecutivo. O modelo multidimensional a seguir não atende às regras de CODE nem às boas práticas de modelagem,
pois, em vez de somente uma tabela fato, ele possui duas, estoque itens, o que torna impossível a execução de operações como drill down e drill up. Veja algumas coisas estranhas nesta modelagem. Primeiramente, a meu ver, não está muito clara a função de cada uma das tabelas na modelagem. A tabela itens parece ser uma tabela de fatos que armazena o histórico das informações sobre os itens vendidos. Eu sugeriria a mudança do nome da tabela para itens vendidos, como o valor promocional do item vendido, atributo promoção underline código, que é chave estrangeira, FK, da tabela promoção, e o atendente que o vendeu, atendente underline código, que é chave estrangeira da tabela atendente, entre outros atributos. Mas e quanto ao cliente que comprou aquele item? Com relação à tabela estoque, ela parece ser uma tabela que armazena a quantidade de itens de um dado produto na loja, mas vemos o atributo data underline underline código, que representaria a data de que? Seria a data da última atualização da quantidade do item na tabela estoque? Como podemos ver, está bem estranha esta modelagem. Tanto estoque quanto itens poderiam ser consideradas como tabelas de fatos, mas tanto o modelo estrela quanto o floco de neve, Snowflake, permitem apenas a presença de uma tabela de fatos. Então, o trecho inicial da afirmativa ao modelo multidimensional a seguir não atende às regras de COD nem às boas práticas de modelagem, pois, em vez de somente uma tabela fato, ele possui duas, estoque e itens parece estar correto. Entretanto, vemos o trecho a seguir, o que torna impossível a execução de operações como drill down e drill up. Apesar de a modelagem ser ruim, não vejo isso como um impeditivo para realizar as operações de drill down e roll up. A operação drill up também é chamada de roll up e corresponde à situação em que o usuário do banco de dados consulta de um nível mais detalhado de informações para um nível menos detalhado. O drill down é o contrário, de um nível menos detalhado, parte-se para o mais detalhado. Veja que, mesmo sem termos certeza acerca da função da tabela estoque, eu posso consultar qual é o produto underline código, com maior quantidade de itens, e dependendo da resposta da consulta, posso consultar mais informações, maior nível de detalhamento, menor granularidade, sobre este item, a partir da tabela produto. Do mesmo modo, posso fazer o contrário. Dado o preço de um item específico, armazenado na tabela produto, posso checar a quantidade de itens do produto que tem aquele preço. Gabarito, errado. IDIB, 2022, analista, CMJ Guararapes, Tecnologia da Informação. Uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas para mineração de dados em Data Warehouse é o A. Case. B. Data Mining. C. LDAP. D. Metadados. Vejamos. Um Data Warehouse é uma organização que pode ser implementada em sistemas de banco de dados tradicionais e é atualmente o grande alicerce da solução de Business Intelligence. Os DW são utilizados especificamente para organizar dados de forma especial para análises de BI, e sua arquitetura é voltada para o processamento e armazenamento de um grande volume de dados históricos, não voláteis, reunidos de diversas fontes heterogêneas, pouco ou nada normalizados, desnormalizados, servindo como apoio para ferramentas específicas de análise. Ou seja, é um grande e flexível repositório para os dados, que mantém e administra os dados de todos os tipos de fontes em um único local, sob um esquema unificado desenvolvido a fim de suportar o processo de ferramentas e métodos para tomada de decisão a fim de gerar informações consolidadas. De forma geral, os Data Warehouses são modelados para oferecer características de visões conceituais multidimensionais. Esses modelos multidimensionais visam aproveitar os relacionamentos inerentes nos dados para preencher os dados em matrizes multidimensionais, denominadas cubos de dados. A arquitetura dessa tecnologia possibilita que não somente cientistas de dados aproveitem, mas profissionais de diferentes setores, pois na prática o modelo funciona como um banco de dados extremamente estruturado e organizado, simplificando todo o entendimento. Com base nos conceitos apresentados, vejamos as alternativas. A. Resposta errada. As ferramentas Case, Computer-Aided Software Engineering, são um conjunto de software que auxiliam no ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde o planejamento até a implementação e manutenção. Elas são projetadas para aumentar a eficiência, a produtividade e a qualidade do processo de desenvolvimento de software, fornecendo recursos e automações para várias etapas desse processo.
Ou seja, as ferramentas Case oferecem uma variedade de recursos e funcionalidades para auxiliar os profissionais de desenvolvimento de software em diferentes atividades do processo de engenharia de software. B. Resposta correta. Mineração de dados, também chamada de data mining, é o processo ou método computacional que permite analisar uma grande quantidade de dados brutos a fim de identificar informações com padrões, correlações e tendências que não estão explícitas. Através do uso do data mining, o analista desconhece parcial ou totalmente o escopo ou a questão analisada, e a metodologia é usada para analisar e gerar novo conhecimento. Ou seja, o processo exploratório ocorre geralmente avaliando uma grande quantidade de dados que não possuem aparentemente qualquer relação na visão do analista, tendo o objetivo de extrair conhecimento ou informação implícita e desconhecida. De maneira geral, a mineração de dados envolve a aplicação de algoritmos e técnicas para identificar padrões frequentes nos dados, utilizando para isso regras de associação, classificação, agrupamento, árvores de decisão, sequências temporais e outros tipos de análise de relações entre os dados. Essas técnicas auxiliam na busca e na descoberta de padrões que podem ser usadas em diversas áreas, como para orientar estratégias de marketing, otimizar operações comerciais, identificar anomalias ou tendências emergentes, etc. Devido às suas características, os Data Warehouses servem como repositórios para ferramentas OLAP, Online Analytical Processing, e de mineração de dados, Data Mining. Conforme Navat, mineração de dados refere-se à mineração ou descoberta de novas informações em termos de padrões ou regras com base em grandes quantidades de dados. Para ser útil na prática, a mineração de dados precisa ser executada de modo eficiente em grandes arquivos e bancos de dados. Embora alguns recursos de mineração de dados estejam sendo fornecidos em SGBDRS, ela não é bem integrada aos sistemas de gerenciamento de banco de dados. O objetivo de um Data Warehouse é dar suporte à tomada de decisão com dados. A mineração de dados pode ser usada junto com um Data Warehouse para ajudar com certos tipos de decisões. C. Resposta errada. Basicamente, o LDAP, ou Ligovate Directory Access Protocol, protocolo de acesso a diretórios leves, é um protocolo de aplicação aberto e padrão da indústria para acessar e manter serviços de diretório. Um serviço de diretório é um repositório hierárquico de informações organizadas em uma estrutura de árvore, semelhante a uma estrutura de pastas em um sistema de arquivos. O LDAP é amplamente utilizado para gerenciar e acessar informações de diretórios, como informações de usuários, grupos, recursos de rede, configurações de sistemas e muito mais. Um serviço muito conhecido que utiliza o protocolo LDAP é o AD, Active Directory, que é um serviço de diretório usado em ambientes Windows a fim de gerenciar e fornecer serviços de autenticação, autorização e diretório utiliza o protocolo. D. Resposta errada. Uma das principais características presentes em um SGBD e em um banco de dados é que o seu próprio sistema possui não somente o próprio banco de dados, mas também uma definição, descrição, de forma completa da estrutura do banco e suas restrições. Essa definição é mantida no catálogo do SGBD, também chamado, conforme Navat Date, de dicionário, e é mais especificamente chamada de metadados. O catálogo possui informações contendo a estrutura dos arquivos, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dados, além das diversas restrições sobre os dados. Ou seja, toda a informação armazenada dentro do catálogo do banco é chamada de metadado, e como descrito, esses metadados descrevem a estrutura geral do banco principal. Em resumo, os metadados são dados armazenados no dicionário de dados e permitem descrever outros dados, servindo como uma parte específica do banco de dados que mantém uma descrição de forma completa e correta sobre os dados, como o próprio banco e a definição completa de sua estrutura. Gabarito, B. FEPESE, 2022, Auxiliar, Política Científica Santa Catarina, Criminalístico. Analise as afirmativas abaixo no contexto de conceitos básicos de Data Warehouse e Banco de Dados Relacional. 1. Um esquema em estrela em um banco de dados relacional constitui uma boa fundação para a criação de cubos OLAP. 2. Por definição, é mais fácil portar aplicações de BI entre ferramentas distintas OLAP do que entre distintos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. 3. Cubos OLAP oferecem opções e capacidades de análise mais ricas do que sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. É correta apenas a afirmativa 2. B. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. C. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. D. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. E. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Afirmativa 1. Correta. Estrutura de esquema em estrela. O esquema em estrela é uma configuração comum em data warehouses onde uma tabela de fatos central se conecta a várias tabelas de dimensões. Esta estrutura simplifica as consultas e melhora o desempenho ao facilitar a realização de análises multidimensionais, que são essenciais para a construção de cubos OLAP. Base para cubos OLAP. Os cubos OLAP, Online Analytical Processing, permitem a análise de dados de várias dimensões de forma eficiente. A clareza e simplicidade do esquema em estrela apoiam a rápida agregação e análise de grandes volumes de dados, características fundamentais para cubos OLAP. Exemplo: em um Data Warehouse de vendas, a tabela de fatos poderia armazenar transações de vendas, enquanto as tabelas de dimensões relacionadas podem incluir detalhes sobre produtos, tempo e clientes. Esta estrutura facilita a análise multidimensional de vendas por produto, tempo ou cliente, servindo como uma excelente base para cubos OLAP. Afirmativa 2. Incorreta complexidade de portabilidade. A portabilidade de aplicações de BI entre diferentes ferramentas OLAP não é necessariamente mais fácil do que entre diferentes SGBDS relacionais. A dificuldade na portabilidade depende mais da compatibilidade dos formatos de dados, da lógica de negócios específica incorporada nas aplicações e da aderência aos padrões, do que do tipo de tecnologia, OLAP ou SGBD relacional. Afirmativa 3. Correta. Análises multidimensionais. Cubos OLAP são projetados especificamente para suportar análises complexas e multidimensionais, permitindo que os usuários vejam informações sob diversas perspectivas e dimensões, por exemplo, vendas por região ao longo do tempo. Isso oferece uma capacidade de análise mais rica e intuitiva em comparação com consultas relacionais padrão. Desempenho em análises. Além disso, os cubos OLAP são otimizados para consultas de leitura intensiva, proporcionando respostas rápidas a consultas analíticas complexas, o que pode ser mais desafiador em sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais tradicionais sem otimizações específicas. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra C. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, DP Distrito Federal, Informática Redes. Com relação a Data Warehouse e Data Mining, julgue o item subsequente. Um ambiente de Data Warehouse permite acessos simultâneos ao mesmo registro, para consulta ou atualização, sem a preocupação com bloqueios de deadlock. Certov, errado. Deadlock é simplesmente uma cadeia de processos travados por um congestionamento e que não depende dos recursos do sistema. Esse tipo de conflito é ocasionado por um impasse dos processos. Isso ocorre quando um processo A precisa de um processo B para retornar resultado, enquanto o processo B precisa do A para retornar resultado. Ou seja, um processo necessita exatamente, e apenas do outro, para retornar resultado e vice-versa. Dessa forma, o recurso esperado nunca estará disponível, causando uma situação de impasse. A maneira mais inteligente de lidar com o deadlock é evitá-lo, mas caso isso não seja suficiente, deve-se procurar a causa ou apenas reiniciar o sistema. Esse tipo de conflito não ocorre em Data Warehouse, pois este é considerado não volátil. Assim, os dados inseridos não são alterados e servem apenas de consulta, não sendo necessário a implementação de políticas contra deadlock, transações e mecanismos de controle de simultaneidade. Quanto à atualização, estas são feitas em ambientes operacionais, ou seja, são perdidas no próprio ambiente. Portanto, um ambiente de Data Warehouse permite acessos simultâneos ao mesmo registro, para consulta ou atualização, sem a preocupação com bloqueios de deadlock. Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2022, Auditor Fiscal de Controle Externo, TCESC, Ciências da Computação. A respeito de inteligência do negócio, julgue o item a seguir. Os conceitos de Data Warehouse, DW,
e Data Mining, DM, são relacionados à inteligência de negócios. A principal diferença entre eles é que o DW atua na análise dos eventos do passado, enquanto o DM limita-se na predição dos eventos futuros. Certo? Errado. Afirmativa errada. Vejamos alguns conceitos. Mineração de dados. Data mining. Mineração de dados é descrita como uma análise de dados exploratória. É conhecida também como processo ou método computacional que visa analisar uma grande quantidade de dados brutos a fim de identificar informações com padrões, correlações e tendências que não estão explícitas. Através do uso do data mining, o analista desconhece parcial ou totalmente o escopo ou a questão analisada, e a metodologia é usada para analisar e gerar novo conhecimento, permitindo realizar a predição de eventos futuros através dos dados passados. Ou seja, o processo exploratório ocorre geralmente explorando uma grande quantidade de dados que não possuem aparentemente qualquer relação na visão do analista, visando extrair conhecimento, informação implícita e desconhecida, encontrar padrões, realizar predições futuras, etc. Data Warehouse. Quando falamos de Data Warehouses, estamos lidando com as organizações de banco de dados especiais, utilizadas especificamente para análises e business intelligence, BI, que tem como principal objetivo servir de plano estratégico para gerentes, gestores, etc. de organizações na geração de relatórios e na tomada de decisões estratégicas. Possui como principal característica servir como um sistema de organização de dados através de uma arquitetura voltada ao processamento estratégico, e é constituído por um grande volume de dados históricos orientados por assunto, consolidados, integrados, centralizados, variáveis com o tempo e não voláteis. Os dados, de forma geral, são extraídos através de técnicas de extração, ETL, de diversas fontes de dados, e após são processados e limpos a fim de manter os dados padronizados no sistema. Quanto à afirmativa apresentada na questão, ela mistura alguns conceitos. Como explicado acima, DW são apenas estruturas de organização que servem como depósitos de dados e são usados com o objetivo de armazenar informações corporativas detalhadas para atividades de análise. Por sua vez, DM são ferramentas, ou conjunto de processos, que utilizam dados passados para auxiliar no processo exploratório de dados em busca de padrões e também podem trabalhar com predições futuras, embora não se limitem a esse tipo de processamento apenas. Correção: os conceitos de Data Warehouse, DW, e Data Mining, DM, são relacionados à inteligência de negócios. A principal diferença entre eles é que o DW atua no armazenamento de dados, enquanto o DM pode ser utilizado na predição dos eventos futuros. Sebrasp, CESP, 2022, Analista, PGE Rio de Janeiro, Sistemas e Métodos. Com relação a Data Warehouse e Data Mining, julgue o item. Um Data Warehouse usa técnicas estatísticas e de aprendizagem automática para, em uma coleção de dados orientada ao assunto e não volátil, extrair e identificar informações úteis com objetivos de apoiar a tomada de decisão. Certo? Errado. Vamos analisar essa questão. Com relação a Data Warehouse e Data Mining, julgue o item. Um Data Warehouse usa técnicas estatísticas e de aprendizagem automática para, em uma coleção de dados orientada ao assunto e não volátil, extrair e identificar informações úteis com objetivos de apoiar a tomada de decisão. O Warehouse é somente um dos componentes de um sistema de Business Intelligence, BI. De forma resumida, esse sistema é composto de o Data Warehouse, DW, Business Analytics, Business Performance Management, BPM, interface com o usuário. No Data Warehouse, além do armazém de dados propriamente dito, temos os processos para a construção do Data Warehouse, como, por exemplo, organização, sumarização e padronização dos dados. Ao contrário do que afirma essa questão, é o Data Mining, DM, que se ocupa da busca por padrões úteis e ou ocultos em grandes bancos de dados. O DM faz parte do sistema de BI. O DM faz uso de técnicas estatísticas e de aprendizagem automática para, em uma coleção de dados orientada ao assunto e não volátil, extrair e identificar informações úteis com objetivos de apoiar a tomada de decisão. Gabarito: errada. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.
Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI.